Voltei. Vamos ver se a Lumena deixa agora. Ai, Márcia. Ricardo, eu voltei. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Obrigada por vocês estarem voltando. Tenham paciência, tá, gente? Vocês sabem que não é minha culpa. Não tenho nada a ver com isto. Vamos lá. Não, tá aqui. Ricardo tá aqui já. Tá aqui já, peraí. Vou ver o pedido do Ricardo, que é melhor assim. Célia, não, desculpa. Ô, Célia, não é você que eu quero, tá? É o Ricardo. Oh, meu Deus do céu. Cancelar. É que ela entrou junto com o pedido do Ricardo. Cadê agora? Peraí, gente, não me confunde, não tenho mais idade para essas coisas. Peraí. Deixa eu tirar aqui, remover. Desculpe. É que eu tenho que pegar aqui o Ricardo. Peraí. Ai, 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 ai. Será que é o Boninho, gente? O Boninho tá no switcher? Vamos ver aqui. Cadê o Ricardo? Vamos ver aqui. Ricardo. Eu enviei o pedido, porque ele estava num pedido, aí depois entrou eu cliquei errado, entrou uma outra pessoa, desculpe. Conseguimos, sim, sim, sim! Vamos bater a Aleluia! mãozinha aqui, bater a mãozinha. Sabe o que é, Ricardo? Sabe o que é? Você não pediu para a Lumena. Pois é, tem que ter o chamegão dela. Se não tiver autorização da Lumena, esquece tudo. Você vê o Fiuk. O que é o Fiuk hoje? Ele é um tapete. O Fiuk é um tapete. Ele não é mais nada do que um tapete no BBB. Mas então, Ricardo, vamos começar falando uma coisa. Eu vi hoje um post dele que me chamou a atenção. Aquele comportamento é depressão, não é tipo não, né? Aquele comportamento é uma máscara. Ele entrou nesse... Eu já tinha cantado essa bola lá atrás. Inclusive, eu falei, acho que foi para a coluna do Metrópolis, do Léo Dias, que eu disse o seguinte, a pessoa que virtualmente tinha mais a perder era o Fiuk. Por quê? Porque era o cara global, era o conhecido, era o cara da malhação. Então, eu tenho que entrar e já, obviamente, se você percebe, esse BBB, ele foi plantado para ser a luta de classes, a luta de características, de ideologia. Você pega pessoas que já eram famosas ideologicamente e você pega pessoas bem estereotipadas do macho, branco, cis, para ter o confronto. Só que o que acontece? Você vê que no primeiro confronto foi entre as pessoas pretas, né? Foi entre o Penteado e justamente a Carol. E aí começou um imbróglio que ninguém esperava. Ou seja, era para ter um confronto de etnias, de classes, de ideologia, de militância. E aí começou a rodar entre eles. Por quê? Porque a gente vai discutir daqui a pouco o perfil psicológico da Conká. E aí ficou aquela loucura. E aí o Fiuk, ele já entrou doutrinado, ele entrou, inclusive, ele teve uma mentoria, uma coach de etnias, de ideologia, antes de entrar na casa. E ele quis entrar como fosse um macho em desconstrução. Olha, estou aqui me desconstruindo e tal. E ele entrou nessa linha, por quê? Porque ele sabia previamente qual que ia ser a briga ideológica. E aí o cara se anulou tanto, mas se anulou tanto que ele não é ninguém. Ele não é ninguém, ele é um tapete. Você vê que ele anda com um tapete nas costas e ele não tem opinião, ele não tem gosto, ele não... nada. Ele tá de politicamente correto, né? Inclusive, ele falou que não queria se envolver com acho que é Thaís. E aí, o que aconteceu? Por quê? Porque não quer depois dar sequência no relacionamento, que é para sair com uma imagem intacta, não é isso? É isso aí. Do cara que... quanto menos ele agredir, melhor. Então, é tipo assim, eu tenho que estar na casa meio que com uma poeirinha, né? Flutuando. Você percebe que ele agiu dessa forma. Na realidade é o seguinte, todo reality show, ele tem três figuras. Eles têm o protagonista, ele tem a segunda camada, que são os... Eu sempre esqueço o nome, que é os...
o que não é o primeiro que não é o primeiro escalão ali, que você contracena. Tem o protagonista, o antagonista e os figurantes. E tem o segurante, mas não é o antagonista, é o que é o geral. Então você tem o protagonista, aí você tem lá, que eu esqueci o nome agora dos outros atores ali, e depois você tem os figurantes. Se você não for protagonista, ou no máximo, aquela pessoa ali que está no segundo escalão, ou seja, atuando com o protagonista, você vai sumir, você some. Você pode ver qualquer reality show. Coadjuvante. Coadjuvante, é isso, a palavra é essa. Alguém assoprou aí? Vou até Nós tivemos a ajuda dos universitários. Coadjuvante. Eu sempre esqueço essa palavra, coadjuvante. Então você tem o protagonista, o coadjuvante e o figurante. Quando você não é nem o protagonista e nem o coadjuvante, você está fora do reality show, você está fora. E o protagonista, muitas vezes, não precisa ser o queridinho do público, mas ele vai longe, porque ele sempre mexe com as paixões. Então, não precisa ser o politicamente correto, ele precisa ter uma definição. Ele precisa se definir. E aí, quanto mais... Olha que legal isso. Quanto mais parecido eu for com o público, mais o público entra em empatia. Sintonia, claro. Então, por exemplo, as pessoas não gostam mais das pessoas, né? O público não gosta daquelas pessoas que são extremamente perfeitinhas. Por quê? Porque ela não é perfeita. Ela não se reconhece como perfeita. Você pega não tem espelho, por exemplo. Não tem espelho, né? Exatamente. Incomoda. A gente até discutiu muito isso. Olha que loucura. Eu não sei se você percebeu essa... Para mim, a nuance foi antes e depois do Pânico. Sabe o Pânico na TV? Sei, claro. Olha que loucura. Como é que você via o artista? Como é que você via o artista? O artista sempre era inteligente, rico e bem resolvido. Então, todo mundo que você via na TV era uma pessoa que você tinha que parar para ouvir, porque era uma pessoa rica, bem sucedida, era inteligente e bem resolvido. Aí o Pânico começou a mostrar... Desconstruiu. Por quê? Aí você viu o cara chegando de Chevette. Você viu o cara morando numa kitnet. Você viu o cara falando um monte de merda. E aí você falava, nossa, então quer dizer que essa pessoa é assim? E aí quebrou-se o mito da perfeição, né? Do Tarcísio Meira, né? Aquela coisa de, olha, ele deve ser rico, deve ser inteligente, e não, era certeza. O cara é rico, qualquer um que aparece, o cara do telejornal, o ator, o apresentador, sempre era rico, inteligente e descolado. Ele era progressista, é o cara que adora... Não, mas é super verdade, Ricardo. Eu não tinha nunca pensado por esse ângulo. Mas houve, sim, uma desconstrução, né, do artista. Agora, falando nisso, então, quer dizer, o Fio que a gente já viu que ele entrou nessa vibe de um bom moço. Tá, perfeito, aceita, respeita, não agride, babará, parari, mas também... não ata nem desata o público, né? Por quê? Porque não fica humano, ele não se humanizou. É isso aí. Você precisa de pôr emoção e tal no teu comportamento. Agora, a Juliette, então, já que a gente está fazendo uma geral antes de chegar na Cacá e naquele momento do... Como é que era, gente? Momento otimismo. No momento otimismo. Né? Que foi a prova, né? E a Juju? Tá, então vamos lá. Se você pegar a Juliette, aí a gente já vai ter a gente já tem a relação já com a Conká. Você já percebeu que todas as tretas da casa têm o viés da Conká? Ela começou a brigar com e mesmo quando ela não está na briga, ela se enfia na briga. Ela dá um jeito de se enfiar na briga. Então, sempre tem um viés entre ela e a Lumena, que são as duas que eram as militantes e tudo mais. Só que a Conká tem um problema seríssimo. Eu percebi traços nela de narcisismo. Mas quando a gente fala de narcisismo, não é esse narcisismo que popularizou, porque tem duas palavras
patologicamente da psiquiatria e da psicologia que meio que popularizou, que é o narciso e o psicopata. Então, tipo assim, uma pessoa ruim, é psicopata. Não, não é assim. O psicopata, ele está num nível psicológico de atuação das suas vontades que podem ou não ter a morte. Pode ou não chegar num assassinato, no estupro, mas não necessariamente. Então, as pessoas definiram o psicopata como um adjetivo. E narcisista como aquela pessoa que é próxima. Que se admira. Que se admira, que olha no rio, que vê o reflexo, né? Que se admira e que, de repente, é extrovertida, que vai para... E não é. O narcisista, a nível de patologia, ele não suporta o sucesso do outro. Ele sempre está... meu povo! Você está vendo a diferença? Você não pode usar o adjetivo narcisista para quem é extrovertido, para quem se considera bom, para quem vai lá e faz, para quem é corajoso. Chama o povo aí para assistir a live para vocês verem. Então, o que acontece? Ela tem traços, na realidade, eu estou sendo até bonzinho, né? Porque eu quero depois até trazer um aluno meu, um mentorado meu, que é aluno, médico psiquiatra, para ele comentar mais coisas. Mas, para mim, ela é nível hard. Ela praticamente gabarita. Ela não suporta qualquer pessoa sendo protagonista do lado dela. Ela não suporta. Isso mexe. Isso tira então, deixa eu só fazer um parêntese. Deixa eu fazer um parêntese, tá? Gente, entendam bem o que o Ricardo está dizendo. Ele não está falando de narcisismo, uma pessoa que você acha bonita. Não é aquele narciso que olha no rio. Ele está falando da patologia narcisismo, que é de não suportar o sucesso do outro. É perverso. Que acho que não é nem considerado patologia, é um transtorno de personalidade, porque a patologia, acho que não me engano, é doença. Então, é um transtorno de personalidade narcisista, né? Então, o que acontece? Essa pessoa, a personalidade dela, ela não aceita que ela não seja a melhor do grupo, que ela não seja a mais bela, que ela não seja a mais potente, que ela não seja a mais inteligente, que ela não seja a mais protagonista. E quando alguém aparece do lado dela, isso acontecendo, ela vai lá e destrói. E num relacionamento que ela teve lá com o Bill, ela quer a dominância, inclusive ela cria contextos inverídicos para validar o que ela fez de ruim. Olha que loucura. Então, olha o quanto que isso é muito mais prejudicial. Então, quando ela vê o Lucas protagonizando, vou malhar o Lucas. Quando ela vê a Juliette protagonizando, dizendo, pô, peraí, ela é nordestina, olha o sotaque dela, ela é falastrona. Por quê? Porque ela começou a crescer nos holofotes. Quando ela vê a menina, a Carol Dias, indo para um protagonismo, ela vai lá e diz que a menina tá furando os olhos dela. Tanto é que no beijo entre ela e o Arthur, ela chora. Ela não aguenta, porque um casal se formou e ela não. Você entendeu qual é que é? O narciso, ele não aguenta o sucesso do outro, mas ele não aguenta no nível de sair do seu consciente e a sombra vem e toma. Tanto é que então, como é que foi o beijo dela com o Bill? Todo mundo viu. Ela forçou o beijo, ela catou a cabeça do cara, o cara falava calma. Ela falou pelvis com pelvis, ela roçou a genitália, ela pegou, ela puxou. Ela exigiu um relacionamento ali. E aí, quando ela discute... Ela exigiu. E quando ela discute com ele, naquela DR, que eu fiz uma baita de uma análise, eu analisei os 40 minutos daquela... E vai sair, acho que agora, domingo, mas eu estou adiantando para você aqui em primeira mão. Ela ali gabarita um relacionamento narcisista de como ela consegue mudar o contexto e o conteúdo de algo que aconteceu. Ela põe na cabeça dele assim... Você veio atrás de mim. Você me queria. E eu ainda cedi. Eu ainda assumi você perante toda a casa. Mas, ao mesmo tempo, eu não sentia que você estava em mim. Você estava afastado. E só eu corria atrás de você. Você está entendendo que a história é essa, só que o contexto não é esse? Eu corri atrás de você e você me humilhou com essa ida. Não, cara! Essa história existiu, só que o narcisista ele consegue inverter algo concreto, real que existiu. Então, as pessoas que estão assistindo essa live, toma cuidado, que o narcisista ele vai pegar o concreto, o real do que aconteceu.
mas ele inverte o contexto, ele inverte o conteúdo daquela ação. Sacou isso? Ele passa de algoz, ele passa a vítima. Sempre, o narcisista, você tem às vezes, você que vive com narcisista, você se sente um bosta, você se sente um merda. Tanto é que ela falava, olha, você é um merda, mas a culpa é sua. Olha, você é meio homem, você é covarde, mas a culpa é sua, porque você não me assumiu. Opa, peraí, mas ele não queria assumir. E aí o cara começa, aí ele tenta ainda falar, mas peraí, se você disse que você não ligava pra mim, que eu não era nada, por que você se importou tanto e teve esses ciúmes doentio com a Carol? Aí sabe o que ela faz? Você tá me interrompendo. Para, você está me interrompendo. Você não... Sacou qual que é? Eu não vou ter a resposta, o que eu faço? Histeria. Você é isso, tá vendo? Você não me deixa concluir, você me corta, você não me deixa falar. Esse macho, mais uma vez, em cima dessa mulher e tal. Então, sacaram a loucura que é isso? E ela é no nível hard. Ela é no nível hard. Ela é muito, muito, muito narcisista. Nesse sentido do transtorno. Tem algumas pessoas, Ricardo, que o povo fica tão perdido que começa a jogar teorias, né? Alguns dizem assim, ela está fazendo isso que é marketing. Isso não existe, gente. Marketing ao contrário, marketing para dar tiro no pé, tiro de bazuca. Não é isso. Mas que ela está fazendo um tipo para chamar atenção, ou que ela está sendo impulsionada pela produção do programa para criar um tipo. Ninguém ia criar um tipo nesse nível, ou ia? Não, impossível. E aí, eu acho que foi tipo assim, imagina a produção dela, imagina o empresário, imagina a galera que vive pelo que ela fecha. Você sabe, Márcia, disso. Existem pessoas atrás da gente, né? Eu tenho pelo menos 10 pessoas que vivem pelo meu trabalho, né? Então, eu represento mais 10 famílias. Então, olha que loucura. Então, imagina, de repente, o Ricardo Ventura começa a falar um monte de merda em rede nacional. Essa galera vai perder o emprego. Então, eles têm que criar alguma situação para falar, não, ela ia ser a vilã. E assim, né? Não dá. Você percebe isso. Você percebe isso. O quanto que isso é inerente da personalidade dela, desse transtorno de personalidade. E aí, isso é mas tão inerente que você percebe lá dentro, no decorrer do jogo, o quanto ela não gosta que ninguém tenha algo mais. Tanto é que, assim, você é um bosta, você não vale nada, eu sou a Carol, eu faço, eu tenho, eu sou especial, ninguém aqui é especial, eu sou a maior, eu tenho o maior público. Esse, normalmente, é o perfil dessas pessoas. E se a gente for agora, eu não sei se você quer ir para esse lado agora do que aconteceu hoje, você encontra essa lógica do que é ela e o que é o programa todo. Mas antes disso, você percebe... Antes da gente ir para essa lógica aí do que aconteceu essa noite, né? Aí no Brasil à noite, tal, que era a questão... Antes, já havia uma suspeita do público de que ela estivesse recebendo algum tipo de informação, porque há interesse da produção de mantê-la no jogo. Isso nós vamos responder daqui a pouco. Vamos só dar um salto daqui para xerife, que eu dei o codinome xerife, porque xerife para mim é quem manda no pedaço, né? Que dá as ordens e tal. Aqui, existe uma relação sincera entre ela e a Carol. A xerife, ela como psicóloga, Ricardo. Tá, tô ouvindo. É que eu tô vendo as perguntas. Como é que ela pode estar agindo totalmente em desacordo com os manuais? Você fala os manuais de psicologia? Né? Então, vamos lá. Primeiro, isso é muito legal, né? Vamos lá. Jung falava uma coisa muito legal. Carl Gustav Jung, né? Um dos pais da psicanálise. Ele foi aluno de Freud e depois ele teve uma vasta coletânea aí de ideias e de livros e de teorias que até superou o próprio Freud. Teve uma hora até que eles acabam se distanciando. O Jung dizia o seguinte: estude todas as teorias, pratique todas as suas conjecturas, mas quando você está na frente do seu paciente, é uma alma na frente da outra. Ou seja, não é porque a pessoa é psicóloga que ela vai ser uma pessoa centrada. Esse é um dos grandes mitos, né? Eu sou psicólogo, então eu não preciso de um psicólogo.
Cara, eu sou Henrique psicanalista. teve. Eu faço análise. Eu tenho meu psicólogo. Por Lógico. quê? Porque a gente, por mais que a gente estude, por mais que a gente tenha uma visão antagonista, isso é muito importante, a gente ter uma visão antagonista das coisas, ou seja, olhar e tentar olhar com o olhar dos outros, não só com o outro, mas dos outros, a gente vai pecar em algum momento. No caso da Lumena, eu vejo o seguinte, ela é totalmente, ela foi meio que doutrinada, não sei o quanto que isso foi influenciado na vida dela, na formação dela. As pessoas não são o que querem ser, elas são o que elas viveram. Então vamos lá, se você pegar uma pessoa e colocar ela no meio de um comando lá no PCC, e essa mesma pessoa, vamos catar duas crianças gêmeas, exatamente iguais. Se você colocar uma para ser criada no meio do PCC e outra, você colocar ela no meio de monges budistas, com certeza elas vão ter personalidades diferentes. Elas vão ter Epigenética. elas podem ter até um temperamento nativo, mas a genética não vai se modificar por conta de onde elas estão. É o contrário. Ou seja, a minha personalidade vai ser moldada pelo meio que eu vivo e aquilo que eu escuto e aquilo que eu vejo. É assim que funciona. E essa menina, você percebe que ela tem um nível hard também dessa militância, dessa segregação. Tanto é que eu falo, elas segregaram as pessoas, quer dizer, justamente essas pessoas que foram doutrinadas para aceitar a diferença, aceitar a minoria, não aceitaram um beijo entre dois homens. Eles tiveram que se explicar por causa disso. O beijo caiu não foi só um beijo. caiu a Quer dizer, máscara, peraí, né? por que eu tenho Prega, que me mas não explicar? faz. Por que você tem que me aceitar? E ele falava isso. Ele falou assim, não, mas ninguém tem que aceitar o meu beijo. Eu que tenho que aceitar. Eu, Lucas, tenho que aceitar. Ninguém precisa aceitar. Ninguém precisa cagar regra em cima de mim. Não, mas você está pegando a pauta ideológica. Peraí. Você está entendendo o que está acontecendo? É tipo assim, você não basta ser negro, você não basta ser trans, você não basta ser mulher. Você tem que seguir a cartilha que eu determinei para as pessoas negras, porque senão você está fora. Ponto, Então, elas criaram... ponto. Sabe como chama isso? Sabe como chama isso? Nazismo. O nazismo era assim. O nazismo criou uma doutrina para os alemães e você não bastava ser alemão. Você tem que ser alemão nazista. Senão você está fora. Você vai para o gueto. Você vai ser fuzilado. Você vai morrer. Se você não for um alemão nazista, você está fora. A China é assim. Fizeram agora com o Jack Ma. Não basta ser chinês. Você tem que seguir o livrinho vermelho. Então, não é mais o que você é. Você pertence à ideologia e não o indivíduo. A ideologia suplementou o indivíduo. Olha que loucura. Então, aquilo que elas fazem é uma doutrina nazista, é uma doutrina comunista, onde você é abaixo da ideologia. O indivíduo vale menos do que a pauta. Do que a cartilha. Exatamente. E você vê muito isso na Lumena. Ou seja, elas não mais caracterizam. Ela chegou a falar várias vezes aquela fenotipicamente branca, aquela fenotipicamente branca. Que isso? A pessoa perdeu o nome, ela perdeu a identidade, ela perdeu a humanidade. Ela é uma fenotipicamente branca. Ou seja, as pessoas não são mais julgadas por caráter, ética e moral. Elas são julgadas pelas características. Só que eu conheço, e a gente sabe disso, que existem negros, brancos, héteros, cis, transgênicos, PCDs, homens, mulheres, que são legais. E existem negros, homens, brancos, mulheres, que não são, que são sacanas. Mas olha, Ricardo, então, peraí, só para concluir, Marcos. Então, eu não posso julgar alguém pelas suas características, assim como eu não posso dar salvo-conduto. Ninguém tem um salvo-conduto de ser bom por ter uma característica, e sim pelo seu caráter moral e ética. Quando você segrega isso, você está segregando a inteligência das pessoas. Gente, não dá para você culpar uma pessoa por ser negra ou você dar um salvo-conduto por ela ser negra. Você tem que olhar o ser humano. Simples assim. Simples assim. Como eu falei,
essa segregação voltou lá atrás, para os campos de extermínio, para o nazismo, para o comunismo. Isso beira a falta da individualidade, que é o que estão querendo fazer aqui no Brasil. Você não é mais um indivíduo, você tem que seguir a cartilha. Então quer dizer que o negro não pode ser o que ele quer ser. Para ele ser um negro legal, ele tem que seguir a cartilha. Para ele ser um PCD legal, para ele ser um trans, para ele ser o que ele for, uma mulher empoderada, ela tem que seguir a cartilha. E não é isso, as pessoas simplesmente são. Simplesmente são, independente das suas características. É isso. Sabe que eu falo isso, olha, eu falo o seguinte, quer dizer, mas eu falo desde o meu programa há 50 anos, para quem não me conhece e tal, que não existe isso. Antes as pessoas diziam assim, mas é uma senhora. Olha, desde quando o mau caráter não envelhece? Então eu quero me tornar. Tá sabendo? Porque assim, mas é uma senhora. É uma senhora que pode ser um mau caráter. É um negro que pode ser um mau caráter, mas agora a gente não pode falar. Porque não entra no parâmetro. Então, pode sim. Gente, não é isso. A única militância e o único critério tem que ser o caráter e a única bandeira tem que ser o respeito. Isso. Pronto. E independente se é homem ou mulher ou é idade, às vezes a pessoa fala, mas é um homem contra uma mulher. Então, nós vamos ter o salvo-conduto para a mulher e vamos ter o julgamento do homem. Não, mas agora é um gay e um negro. E agora? Qual que é o salvo-conduto ou qual que é? O que o livrinho diz? Então, tem que parar com esse livrinho. Precisa parar com esse... Outra coisa, que é o lugar de fala. Pelo amor de Deus, o lugar de fala é a fala do ser humano. Quer dizer, então não existe compaixão, né? Não existe o amor, não existe o perdão. Quer dizer que o homem só pode falar de homem, negro só pode falar de negro. Isso é uma segregação da inteligência. O ser humano partiu da inteligência, suplementou a inteligência biológica animal e virou, né, o neocórtex. Ou seja, nós temos uma racionalidade para a gente conseguir enxergar o outro como se fosse nós mesmos. Ou seja, é a compaixão, é a empatia, é o amor, é o respeito e é o perdão. É como eu digo, na lei não existe perdão, mas no coração existe o perdão. Quando as pessoas começarem a entender que, sim, alguém pode errar e deve ser julgada judicialmente por isso, que é diferente de um cancelamento da amargura, porque as pessoas estão tão amarguradas. E, Márcia, eu tenho uma teoria. Eu sou um cientista comportamental. Eu não compro o que está nos livros. Eu leio e aplico na minha vida, nos meus mentorados, nos meus clientes, nos meus pacientes, e eu tiro essas conclusões. Tanto é que as pessoas devem perceber que o que eu falo, dificilmente você vai encontrar nos livros. O que me dói muito, mas assim, quando você fala dessas coisas, é você ser colocado em blocos individuais onde você tira a racionalidade humana, onde você tira o perdão. Ou seja, eu tenho uma teoria que é o seguinte, as pessoas estão tão amarguradas, mas tão amarguradas por não poderem ser o que elas são, que quando elas veem alguém sendo e tendo um resultado, que pode ser positivo ou negativo, mas tiver um resultado, eu vou cancelar essa pessoa. Porque eu não tive a possibilidade do erro. Eu não posso errar mais. Onde já se viu isso? Eu não posso errar, porque se eu errar, eu vou ser cancelado. E não... Cara, a coisa mais divina que existe no ser humano é o amor e o perdão. Mas isso não é... Aí sabe o que acontece? Aí você passa pano. Não. Passar pano é você aceitar o erro e passar a mão na cabeça do indivíduo. Existem leis para que tem que ele se conscientize disso. Aquilo que é crime. Agora, aquilo que não é crime entra em outro cluster, entra em outro lugar, que é a humanização. Em terra onde é olho por olho e dente por dente, não vai sobrar pessoas que vêm e pessoas que têm dente. Só vamos ter banguelas e cegos. Porque você precisa exercer esse momento de perdão, exercer esse momento da compaixão. E isso cai por terra o lugar de fala. Porque onde já se viu que você não tem a capacidade suficiente para entender a dor do outro, e mais ainda, Márcia, a dor não se mede
Muitas pessoas acreditam que você tem que se pertencer a algum segregado, a algum cluster, para você sofrer. Ou seja, branco e rico não sofre? Não. Como assim? Então, rico não entra em depressão, não se mata, não entra nas drogas? Ou seja, não meça a sua dor. Está todo mundo dentro de casinhas. E Você tem mais. tem dor, tanto na favela quanto em Alphaville. Você Por que tem não? dor. Dor não se mede. A única pessoa que consegue sentir a dor é a própria pessoa. Você tem a compaixão. Só que hoje você não pode mais ter a compaixão. Né? Acabaram com a compaixão e acabaram com as dores. Só vale a minha dor, a tua não. A minha dor é a maior. A minha dor é a mais sofrida, a minha chaga é a mais eterna. E é isso que o Narciso pensa. Sabia? Sim. O Narciso, ele sempre acredita que a dor dele é a principal, que a dor dele é a mais doentia, que é a mais sofrida. E a gente entra e volta para Carol K. O quanto que ela até mesmo falou isso, porque eles foram lá acariciar ali, como é que se fala? Se comoveram com a Juliette, mas não se comoveram comigo. Porra, que porra é essa? A Juliette foi atacada. Você foi a que atacou. É diferente. Né? Mas não vê, né? Inverte, não vê. E outra coisa, só essa coisa das casinhas aí, ela é muito perigosa, gente. Sabe por quê? Porque aí nós vamos começar a passar atestado de imunidade para as pessoas que estão dentro das tais casinhas de militância cometerem erros. Isso é muito perigoso. Elas vão se esconder lá atrás de eu sou a minoria X, então não é errado. Eu sou a minoria Y, então não errei. Quer dizer, vamos tomar muito cuidado, porque nós podemos estar caminhando aí para um processo que depois, para reverter, eu vou te contar, muita água debaixo da ponte, viu? O mundo já está... Agora, Ricardo, vamos lá para aquele momento onde todo mundo agora está revoltado, achando que existe um favorecimento da produção pela permanência da Carol. Hoje até eu li um comentário, que quando tenho tempo, eu gosto de ler os comentários para entender o povo, que a voz do povo é a voz de Deus, dizendo o seguinte: talvez até a produção esteja com receio da saída dela num momento de efervescência tal, porque nunca houve uma unanimidade e rejeição, não é? Antes. Então, colocá-la na rua agora poderia ser até perigoso. Versão Ricardo Ventura, não minta para mim. Tá, vamos lá. Primeiro que eu tive aqui um insight muito legal, como eu falo, eu gosto de não simplesmente republicar teorias e indicar livros. Eu gosto de viver, como disse lá o Jung, viva a teoria. A Carol Brantes acabou de falar um negócio aqui que me deu um negócio na cabeça. Carol Brantes, eu acabei de pegar ela aqui. Quando eu estou olhando aqui, Márcia, eu estou olhando para nós, viu? Às vezes você fala, será que o Ricardo não está olhando para mim? Não, eu estou olhando para nós ali. A Carol Brantes falou assim, eu sou feminista. Eu acho que eu queria... Não sei se isso já existe. Se existe, me deem quem falou isso, porque eu tive um insight agora. Como cientista comportamental, eu tive um insight agora. Márcia, eu não quero ser feminista, eu não quero ser machista, eu quero ser humanista. Eu acho que as pessoas têm que ser humanistas. Levantar a bandeira do ser humano. Pare de ser feminista. Pare de ser machista. Pare de ser sexista. E seja humanista. Humanista é como a gente falou. Eu vou proteger o humano correto e não a mulher. Qualquer mulher. O macho vai proteger o homem. Não, vai proteger a pessoa. O homem honesto e não o homem desonesto. Então, quando você diz que você é uma feminista e você protege as mulheres, você está errando, porque você pode estar protegendo mulheres que são más, que são ruins. Então, proteja a humanidade como um todo, quem tem caráter e quem tem o seu caráter, a sua moral, a sua ética preservada. Exatamente. Então, eu acho que é importante a gente levantar uma bandeira a partir dessa live. Seja humanista. Eu ia adorar ver homens e mulheres dizendo: eu sou humanista. Eu não defendo qualquer mulher. Eu não defendo qualquer homem. Eu não defendo qualquer gay. Eu não defendo qualquer negro. Eu defendo pessoas humanas de caráter. Isso é a diferença. Isso que é o legal. Agora vamos para a Carol K. Vamos. O que acontece? Isso você perguntou o seguinte.
Eu fiz já essa análise e vou soltar aqui em primeira mão para você. Inclusive, a análise acho que acabou de sair, mas você não precisa sair agora daqui não, porque eu vou falar para você o que eu falei lá. Então, você que está nos vendo, não precisa ir no meu canal. Depois você vai lá no meu canal, no Não Minta Para Mim, e aí e eu vou ser trucidado, com certeza. O que acontece? A prova do líder, né? O que eu vi lá? Eu vi uma congruência enorme. Primeiro, ela está com muito medo. Ela está assim, ó. Muito medo, muito medo. Está com medo. Depois, quando falam da palavra, ela toma um susto. Primeiro ela está com medo, vai para a interiorização, ela toma um susto e depois ela faz uma micro expressão de soberba. Ela faz assim. E depois ela vem para a expressão da alegria e depois ela vem para aquele desdenzão dela. Então vamos lá. Uma pessoa como a Carol, que a gente já viu que ela tem uma personalidade muito acentuada para o narcisista, a primeira emoção dela que a gente percebe é a arrogância e é a soberba. E foi exatamente o que ela faz. Ela está com medo. Quando ela ouve, você ganhou! Imagina para um narcisista falar assim, você ganhou. É exatamente isso. É a soberba. Eu ganhei, eu sou melhor do que esses 14 que estão aqui comigo. Então tá na ordem, tá congruente pelo que a Carol é. Agora, vamos lá. Olha que interessante. Mas pode ter sido uma marmelada? Pode, só que muito difícil. Por quê? Vamos lá. Vamos supor que alguém soprasse uma palavra para Carol. Ó, é otimismo. Só que, no meio do caminho, como a gente viu, o Negro Di, a palavra dele foi eliminada. Eu não saberia quantas palavras poderiam ser eliminadas. Isso, Márcia, está no meu protocolo. O meu protocolo Ventura LS, você está vendo que são sete retângulos? 3, 3, 7. Você sabe como é que chama esse retângulo maior aqui, ó? Alucinação. A gente tem expressão, trajetória ocular, rito da mensagem. A gente tem várias coisas aqui, ó. A maior é a alucinação. Sabe por quê? A pior coisa que a gente faz quando vai analisar um fato é alucinar. É se contaminar por aquilo que eu já acredito sobre aquele tema. Então, como as pessoas estavam odiando a Carol, né, ou indignados, como eu fiquei muito indignado com o que ela fez, tanto com o Lucas e com o Bill, eu tenho que me abstrair e olhar aquilo como um ser humano. E não como a Carol que eu acredito que ela é. Então, eu tenho que me abstrair. E uma das coisas que a gente tem que ver aqui é também o rito da mensagem. Por isso que você não pode ver só expressões. Qual foi o rito da mensagem? Dentro do rito da mensagem tem a lógica. Então, vamos lá. Olha que loucura. Primeiro, ela teria que decorar pelo menos umas 4 palavras para que, se ela conseguisse, com certeza, escolher a palavra certa. Por quê? Porque qualquer palavra poderia cair se as pessoas cometessem erros ou faltas, como aconteceu do Bill, do Negro Di, né? Outra coisa, a pessoa que teria mais condições de forjar a prova seria quem pegasse a camiseta de número 15. Por quê? Porque eu sou a última pessoa a escolher a palavra. E ninguém escolheria a palavra depois de mim. Mas, Ricardo, ela pegou a 15. Ela pegou a 15. Ela pegou a 15. Mas você sabe qual foi a última pessoa a escolher camiseta, Márcia? A Carol com K. Enquanto todo mundo correu para pegar as camisetas, ela ficou conversando com o Gil. Ela foi a última a entrar. Ela pegou o que sobrou. Se eu tenho que pegar a 15 para dominar a prova, eu corro para pegar a camiseta. E não, agora, todas as outras pessoas vão estar acomunadas com ela? A Carol Dias vai estar, a Sara vai estar, o Gil vai estar. Impossível. É impossível. Ou seja, ela não escolheu a camiseta, sobrou a 15 para ela. Ou seja, no rito da mensagem, acaba tudo. Acaba toda a análise. Simples assim. Ela ficou na sala, e eu mostro isso na minha análise, os flashes. Ela ficou conversando, e todo mundo lá, vamos fazer fila única. Opa, peraí, eu tô na frente. Aí todo mundo vai para cima, e sobra 15. Ou seja, a gente tem que tomar cuidado com a alucinação. Ela tem todas essas características que nós estamos falando, de mau caratismo, de mal educada, ela xinga, ela menospreza, ela humilha? Sim, mas tem que tomar muito cuidado quando a gente vai analisar
uma outra situação. É como eu falo, você acha mesmo, eu gosto de falar isso para meus alunos, que como é que chama lá o que está preso lá, do PCC, o Marcola? Você acha que o Marcola, um cara do mal, top dos tops ali, ele não tinha momentos fraternos com a mãe dele, com o filho dele? Você acha que o Ted Bundy, um dos maiores psicopatas desse país, ele não tinha? Tanto tinha que ele conviveu com uma moça e com a filha dela, olha isso, uma mulher e uma filha, durante anos. E ele foi solícito, ele foi amoroso. Ou seja, você tem que tomar cuidado, porque a gente não é uma única coisa. E a gente não é igual em todas as situações. Não, nós Tanto somos é que a um Carol mosaico. agora... Exatamente. É lógico que o nosso perfil, a nossa característica central, a nossa personalidade e temperamento, a nossa ética moral, essa não muda. Mas a gente muda de acordo com os cenários que a gente está vivendo. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Ou seja, nesse caso específico, somente a lógica já mostraria que ela não poderia ter forjado isso. Porque ela foi a camiseta que sobrou para ela, não escolheu a camiseta. Sacaram Então, isso? quer dizer, nesse caso, conclusão, Ricardo Ventura, foi sorte mesmo. Foi sorte. E essa sorte equivale a 1/225. Como é que é essa conta, Ricardo? Ela teve 1/15 para escolher a camiseta, que na realidade sobrou. Ou seja, ela teve 14 pessoas antes dela escolhendo a camiseta. E depois ela teve 14 pessoas escolhendo a palavra. É 1/225. É difícil? É. Mas pelo que mostra, tanto nas microexpressões, que condiz com o perfil psicológico dela, que ela é uma narcisista nata, tanto é que ela estava morrendo de medo. Se ela já soubesse, ela dificilmente conseguiria expressar ou deixar não expressar a parte da soberba, a parte do eu já sei, a parte do eu já ganhei, é óbvio que eu vou ganhar. Porque são microexpressões. E a sequência das microexpressões dela ali estão muito característico com a personalidade dela, da soberba e do narciso. Entendi. Além da lógica, então, gente, dessa vez todo mundo se enganou falando que tinha ajuda, que não sei o quê, porque se ela foi a última, efetivamente, é porque como eu não assisto, até porque é madrugada aqui, mas eu acompanho os fatos, quando eu acordo já, vou lá nos perfis, vejo tudo. Então não tinha como, sobrou aquela para ela. Foi sorte. Agora, você acha que um perfil... Última pergunta, para a gente não estender muito. Só deixa eu dar um viezinho aqui. Mas isso, eu não acredito que não estejam passando informação para ela. Por quê? Porque, por exemplo, quando ela sai de um dos confessionários, e a galera depois falou isso, que parou lá, saiu, o pay-per-view parou, depois voltou, e ela volta pedindo desculpa pro Lucas. Aí ela fala, olha, eu errei, olha, não é bem assim, eu xinguei você de bosta, mas você não é um bosta. Eu falei que eu queria quebrar sua cara e seus dentes, mas é uma brincadeira. Então, e aí agora, quem que ela escolhe? Ela escolhe justamente a Carol Dias. Isso eu posso afirmar para você. Um narcisista não consegue fazer isso. Um narcisista não consegue escolher a Carol Dias. Um narcisista... Bomba! Isso para ele é assim, é a morte. É a morte, não entra nele. Ele prefere morrer do que falar assim, olha, eu vem para cá que eu acho que eu vou ser legal com você. É óbvio que ali as pessoas já estão dizendo, vai com calma, vamos começar a reverter a sua situação, começa a mostrar que você é uma boa menina, senão você vai sair daqui e você não vai ter trabalho. Você vai acabar com a sua vida, você vai acabar com a sua carreira. Pode ter certeza que as pessoas estão avisando ela de alguma maneira os estragos que estão acontecendo aqui fora. E vou te falar mais, viu, Márcia? Eu acho que isso é até... Como é que eu posso dizer? Você trabalhou na televisão durante muitos anos. Eu não me comparo à sua experiência. Eu vivi a televisão 1 ano e meio. E a gente sabe que a televisão é um produto de entretenimento. Elas deixarem, por mais que o Big Brother, os reality shows, eles têm essa coisa do vamos jogar os ratinhos lá, eles têm um caráter de tipo... Caráter, assim, eles têm um viés
de tipo assim, vocês deixaram isso acontecer comigo? Vocês tinham que ter dado um toque para mim. Vocês podiam ter a psicóloga ter falado alguma coisa. Com certeza, com certeza. Eles têm alguma coisa ali dizendo assim, tudo bem, é tudo solto até a página 3. Na página 4 a gente vai... É igual tira o chapéu. Quando o cara tira o chapéu, ele já sabe todos os nomes que estão ali embaixo. Sabe aquele negócio? Ah, você tira o chapéu para quem? Oi! E todo mundo sabe. Porque a televisão não pode ter erros. A televisão tem patrocinadores. A televisão tem um monte de coisas ali, que tem muita coisa que acontece ali, que tem que ter um mínimo de controle. Você pode ter um mínimo, improviso. sim. Também tem os contratos que assinam dizendo a tua participação é livre, espontânea e você é responsável. Só que chega no momento que a televisão ela tem que bloquear, porque, claro, né, gente? Tem Ministério Público, tem Justiça, tem danos morais, danos tararás. Então, por isso na mesmo minha que eu opinião, queria te falar. eu creio que ela está tendo algum tipo de informação. Mas nessa daí eu não via. Não, logicamente não dá para ter. Simplesmente assim. Pura lógica, né? Contra fato no argumento. Olha, agora, Ricardo, a tua leitura de um perfil, então, narcisista, como é o caso dessa moça, como ela poderá reagir quando sair e perceber o tamanho da encrenca da opinião pública? Vamos lá. O que acontece? Eu vi até uma pessoa falando aqui o seguinte, olha que legal. Ela, inclusive, até atacou o menino lá, falando assim, onde estava o seu Deus, o seu amiguinho, para te ajudar? Ou seja, ela está se queimando de uma tal maneira, ela está segregando, humilhando, destoando, que é assim, está insuportável aqui. Para ela chegar aqui fora, primeiro, eu acho que vai ter manipulação, sim, dos bastidores, para atenuar a experiência dela dentro do reality, para ela sair com um mínimo de segurança. É isso. Porque, gente, tem pessoas malucas no mundo. Ela agrediu muita gente. Ela agrediu muita gente. E aí ela vai precisar... Então, eu não vou achar estranho se ela começar a ter uma guinada e começar a tentar ser uma boa moça ali dentro, no sentido assim, não vou mudar da água para o vinho, mas vou começar a ser um pouco normal, entendeu? Para quando sai, tipo assim, olha, arruma o seu jogo, porque lá fora o negócio tá pegando, o negócio tá... E mesmo quando ela chegar aqui, o que vai acontecer? Hoje a gente está vivendo um mundo muito cruel, como eu disse, o mundo do cancelamento. Então, eu tenho muito medo do que realmente pode acontecer com ela. Ela pode ser uma pessoa extremamente cancelada, né? Ou seja, as pessoas vão ter um ódio de qualquer coisa que ela fizer. E aí ela vai precisar ter aquele tempo de baixa a poeira, some e volta aos poucos. É a única forma dela voltar aos palcos. Não, isso tudo bem, mas você acha que esse comportamento, essa personalidade narcisista vai lidar como com essa realidade? Como é que é? Repete de novo. Porque ela tendo essa coisa, que tudo eu, que não suporta o sucesso do outro, quando ela deparar com o fracasso, né, da opinião pública, como é que ela vai lidar com isso? Vamos lá. O narcisista caga para a opinião dos outros. Então, é tipo assim, ela vai ver tudo isso daí e para ela vai ser assim, as pessoas têm inveja de mim. As pessoas não entenderam o meu jogo. As pessoas não entenderam quem eu sou. Então, assim, para você... o nível de entendimento da personalidade é alterado. É como um borderline, né? É como uma pessoa que é incontrolável. É um transtorno de personalidade. Você entendeu? Então, é tipo assim, como é que é? Normalmente é através de medicamento, quando você pega o lado psiquiátrico do negócio, e de terapia, quando você pega o lado da psicologia. As pessoas, elas vão se controlar, mas elas sempre têm que ficar atentas, porque elas podem cair para aquele comportamento antigo. Então, uma pessoa que tem transtorno obsessivo compulsivo, ou tem transtorno aí de personalidade e tudo mais, ela sempre vai ter que ficar atenta aos seus atos, caso ela queira mudar.
Márcia, as pessoas só mudam. Então, tipo assim, quando eu tenho lá um transtorno, tenho um transtorno obsessivo compulsivo, eu tenho um desvio de personalidade, eu errei, de repente, com a justiça, eu só vou me redimir se eu tiver dor e sofrimento. Enquanto eu não tiver dor e sofrimento, eu não mudo. Então, se ela sentir dor e sofrimento, ela vai buscar essa ajuda. Se ela não sentir dor e sofrimento, ela vai continuar justificando os seus atos. Simples assim. E revertendo, né? E colocando a culpa no coisa que não Sim, sei o quê, barari, barará, é isso barará, aí. pororó. Tá bom. É isso aí. Agora, ela, tudo bem, ela vai tentar. Agora, como, Ricardo, existe, ou, lógico que existe, né? Qual é a raiz desse transtorno? Ela é uma coisa que você já nasce assim, ou que você se torna assim por acontecimentos da infância, ou sei lá, traumas, tarará. Então, a psiquiatria mostra que você, por exemplo, o psicopata, ele nasce psicopata. Né? O esquizofrênico, ele pode ter uma catarse ali no momento da vida e se torna esquizofrênico. Né? Já alguns transtornos é desde sempre. Então, por exemplo, o esquizotípico, que é aquele que acredita que ele tem um... por exemplo, o Henrique Cristo. O Henrique Cristo, aquela coisa, ele sente que ele tem aquela coisa assim, ele é esquizotípico, né? E histriônico. Então, a pessoa muitas vezes nasce com isso. Né? Então, vamos lá, o que acontece? O narcisista. Aí eu vou até trazer o psiquiatra para trazer com mais propriedade isso. Não sei se tem algum psiquiatra aqui que pode até ajudar a gente, e muito. O narcisista, ele, se eu não me engano, por ser um transtorno de personalidade, ele pode, acredito, nascer ou ter esse estalo, como os outros transtornos. Ele se torna. Eu acho que ele nasce, porque é um transtorno de personalidade. Mas você também pode aprender a ser. Então, é a mesma coisa. Eu posso ser como é que eu posso dizer? Uma pessoa que tem muitas características. A gente tem, né? Por exemplo, quem é do público, a gente tem traços narcisistas. Você, Márcia, tem traços narcisistas. Eu tenho traços narcisistas. Mas são traços. O que é? É aquela coisa de querer fazer melhor, é de querer ser melhor do que o outro, é de fazer um programa melhor, é de ser um apresentador, ganhar lá o Oscar. Você está entendendo? A gente busca isso, mas são traços. É aquela coisa de tipo assim, eu não consegui, tudo bem, eu não vou ferir o outro, eu não vou magoar o outro, mas a gente tem traços. Agora, quando a pessoa tem o transtorno dentro da própria personalidade, muitas vezes ele nem enxerga o que ele está fazendo. Já faz parte do métier dele, já faz parte da estrutura dele. Tenho certeza. Estrutura, inclusive, de vida. A estrutura de sobrevivência dele. Ele acredita que precisa ser daquele jeito para sobreviver. Então, existem pessoas que aprendem a ter traços de narcisismo. Por quê? O pai era assim, ou a mãe era assim, viveu num ambiente onde ele foi vendo as pessoas se dando bem, de repente sendo narcisistas, mentindo, né, construindo narrativas, e fala, porra, você é assim também, tá dando certo. Então, existem essas possibilidades de você aprender a ser dessa maneira e você ter o transtorno de personalidade. Então, existe. De qualquer forma, sabe o quê? Nós estamos explicando, o Ricardo está explicando, não está justificando, né? Porque também já não vamos criar outra caixinha. Ah, mas eu tenho transtorno. Ó, tem, vai se tratar. Tá bom? Porque ninguém é obrigado a ficar embaixo da metralhadora e as pessoas debaixo do véu. Tenho transtorno, tenho isso. Porque, gente, eu também tenho um monte de coisa, sabe? E eu tenho que me cuidar para ter cuidado no tratamento com as pessoas. Como qualquer ser humano, não é? Todo mundo tem isso ou aquilo, mas nós temos o quê? A consciência. A Sim. consciência. Né? Agora, eu realmente, Ricardo, vou te falar. Essa definição que você deu para mim aqui bateu com tudo que eu pensava, porque eu não acreditava no que eu estava vendo. Porque só uma pessoa que não vê pode fazer aquilo. Porque ela nasceu assim. Como eu disse, o transtorno você nasce, mas você pode aprender a ser, né? Não que você consiga tabular, não que você vai conseguir ser exatamente igual, mas você vai ter esses traços e você vai aprender a ser assim.
Mas é como eu falo, tem muita gente, como você tá, eu te cortei, mas depois você conclui na sequência, que você falou assim, eu não estava acreditando que alguém poderia ser assim e não sentir esse remorso, sentir essa... Porque o narcisista, ele é assim, entendeu? Ele vai sentir remorso se ele não se posicionar como sendo o melhor. Como aconteceu. Aconteceu o beijo dos dois e ela chorou. Ela chorou. E falou, não, porque eu estou aqui ainda de luto, que eu briguei com ela. Não. Ela é o ódio de ver o outro se dando melhor do que você. Saca? Esse é o clímax do narcisista. Então só para concluir, ela então deve fatalmente vai se voltar contra a Juliette rapidamente. E ela então não vê uma ameaça na Lumena, certo? Por enquanto. Para ela é a melhor. Ela é a melhor. O que ela vai fazer? Ela vai usar algumas pessoas, entendeu? E vai detonar outras pessoas. O Narciso é assim. Ele precisa que pessoas estejam ali ajudando ele a se tornar aquilo, aqueles que vão bater palma para ele, porque ele precisa de plateia, né? O Narciso precisa de plateia, precisa de pessoas baterem palma. E ele precisa de pessoas para ele pisar, para ele humilhar, para ele detonar, para ele mostrar o quanto aquela pessoa é medíocre sem estar com ela. Que foi o que ele fez lá com o Bill. Ela fez isso com o Bill. Entendeu? Você é um medíocre sem mim. Não, comigo... não. Olha, Ricardo, sabe o que fecha essa tua análise? Na minha opinião, eu não sei do público. Gente, foi quando ela falou que vai sair, vai procurar o Bill para bater um papo. Pronto, aí eu falei, gente, entrega uma lente para ela. Ela realmente não vê a realidade. Ela transforma demais. Ela transforma demais. Por quê? Porque é um transtorno de personalidade. Por isso o nome, transtorno de personalidade. Mas é como eu disse, existem pessoas que não têm o transtorno, mas aprenderam a ser assim. Aí esses você consegue tirar. Você consegue tirar muito mais fácil. Por quê? Porque não é um transtorno de personalidade. Você aprendeu, você adquiriu ser dessa maneira. É a mesma coisa. Você pode, o psicopata, por exemplo, você não nasce você não se torna psicopata. Você nasce psicopata. Você nasce sem a capacidade de sentir compaixão. Né? Existe um grande mito, eu já falei isso, já trouxe até o Sadi para falar. O psicopata não sente nada. Não, ele sente várias coisas. Ele sente frustração, ele sente prazer, ele sente o ódio, ele sente várias coisas. O que ele não sente é a compaixão. Então, o personagem, o outro, para ele, faz parte do jogo dele para ele sentir um prazer. Porque se ele não buscasse o prazer, ele ficaria em casa vegetando. Agora, quando uma pessoa é criada dentro de um padrão onde os comportamentos se assemelham a de um psicopata, ou seja, a tortura, né, a execução, né, a falta de compaixão para com os seus inimigos, essa pessoa pode ter traços e pode ter comportamentos muito parecidos com o de psicopata, sem o selo. Mas aí, através de uma terapia, você consegue resgatar essa pessoa. Agora, o psicopata não. Então, quando você tem o transtorno, é muito difícil você ser recuperado. Quando você aprendeu a ter o comportamento, através de terapia, você consegue mudar. Desde que eu sinta dor e sofrimento. Senão, eu não mudo. Muito bem, olha, bravo, eu quero aplaudir, porque para mim fechou, é isso. Fantástico, Ricardo, fantástico, fantástico. Eu adorei. Agora, Ricardo, nomita para mim o seguinte, na sua opinião, observando o grupo, quem tem estrutura para ganhar? Quem vai ganhar? Olha, é muito difícil, as coisas mudam de uma semana para outra. A gente está vendo aqui de fora coisas que eles jamais vão ver. Eles mesmos acham que a Carol é muito forte. Eles acham que muitas vezes ela está certa. É que chega uma hora que as pessoas não aguentam e começam a estourar, começam a falar, opa, peraí, não é possível que as pessoas não estão vendo isso. Uma que eu achei muito forte foi a Carol Dias, porque ela enfrentou uma narcisista e fez a narcisista pedir desculpa. Isso é raríssimo. Então a Carol Dias, ela conseguiu bater de frente e conseguiu demonstrar por A mais B. Então, eu achei ela hoje uma grande... como é que se fala? Que você falou? Uma potencial vencedora, uma potencial, porque ela conseguiu sair de um ataque narcisista. É muito Mas difícil. você acha que a Juliette tem
punch para chegar lá? Tem punch também. Ela foi a primeira a enfrentar quando ninguém sabia nada, quando todo mundo estava batendo palma para a louquinha, né, batendo palma para o palhaço, que a gente fala. Ela falou, não, peraí, vocês não vão me julgar assim, não. Vocês não vão me fazer... Agora os outros todos estão ali. Né? O Fiuk, coitado, não é nada. Como eu falei, ele desconstruiu tanto que não é nada. Ele tá ali. Ele tá que nem um vaso, né? Cata ele, põe aqui, ele fica. Cata ali, põe ali, ele fica. E ele vai ficando. Né? Se uma hora ele for pro paredão, provavelmente o público tira ele. E os outros que validaram a festinha da Carol vão embora por osmose. Né? Tipo assim, cara, quem grudou na Carol tem grandes chances de sair. Quem não grudou na... Desde que a gente sabe que tem jogo, tem lógica, tem tudo. Só vai sobrar um. Então, eu percebi na menina, lá na Carol Dias, uma pessoa muito forte para conseguir a desculpa. E a Carol, ela tem uma coisa muito engraçada que ela faz com todo mundo. Ela fala assim, ó, na minha análise, que a grandona, que vai acontecer talvez amanhã ou depois. Então, galera, acabou dessa live, depois vocês vão lá para Não Minta Pra Mim, para vocês verem a análise no YouTube, o canal da do Ricardo lá do no líder. YouTube. Mas ela fala uma frase que ela falou, inclusive, pro Lucas Penteado. Eu te perdoo, eu me perdoo. Eu entendo os seus erros e os meus erros você vai entender. É tipo assim, ela não pede perdão, cara. Ela fala assim, eu te perdoo e eu me perdoo. Ela adora falar isso. Eu te perdoo e eu me perdoo. Como assim eu me perdoo? Quem tem que te perdoar é o outro. Então ela tem uma frase meia pronta que ela fala muitas vezes quando ela briga, e ela falou pro Bill também. E eu falei, o quê? E os erros dela são todos justificados. Que é assim, eu entendi os seus erros. E os meus erros, você sabe por que aconteceu. Mais ou menos assim. Aconteceu por sua causa. Né? E é isso. Eu acho que um grande nome aí é a Sara. A Sara, essas duas aí, a própria Juliette. Sara. Eu acho que elas vão. O Gil, não? O Gil, eu acho que ele pode estourar e perder a razão. Ele é forte, mas ele acho que ele não é calculista. Ele é muito explosivo. Ele fala na cara. E isso talvez possa prejudicar ele um pouquinho. Porque esse negócio de falar na cara, ele é muito bom na vida real. Mas ele não é bom para um jogo. Sacaram isso? Então, ele pode... Porque muita pode perder... autenticidade para o jogo. Ele pode perder alguns pontos aí. Se ele falar um negocinho a mais ali, ele pode perder. Entendeu? E eu acho que os outros dois meninos lá, é uma pena, porque parece que foi escolhido a dedo também, né? Para ser meio que... O Projota e o Nego Di? Não, o Caio e o cantor. Eles foram contratados para ser coadjuvante. Eles foram contratados para serem massacrados pelo outro núcleo. Isso está muito claro. Então, ali, eles mesmos vão se tropeçar no próprio enredo deles. Você pode ter certeza, esses dois vão se tropeçar no próprio enredo deles. O Negro Di também está se queimando geral, é outro militante, né? E o Projota, que está sendo assim... O Projota está jogando mal ou ele é realmente um cara coroa, hein? Então, eu não vi muita coisa deles. Eu não vi muita coisa, até porque, como eu falo, eles estão mesmo no coadjuvante. Vê e a gente marca uma live. Isso. Nego Di, Projota, entendeu? Show. E o que mais rolar por eles essa semana? Ricardo, mega obrigada. Gente, a live vai estar salva agora lá no meu feed. E depois lá no canal do Ricardo, Não Minta Pra Mim, no YouTube, ele faz uma análise mais ampla ainda. Por quê? Porque nós não estamos apenas comentando novela de personagem de ficção. Nós estamos comentando as pessoas com as quais nós convivemos todos os dias na nossa vida e nem temos capacidade de perceber. Só quando elas vão para um reality, tá, meu bem? Então, olho vivo, olho ligado. Ricardo Ventura, mais um show. Muito obrigada, meu amigo. Um beijo para vocês, gente. Vamos lá pro canal que acabou de subir, ó. Não Minta Pra Mim. Vai pro YouTube e vai pro canal lá. Até mais, pessoal. Tchau, gente. Tchau.